Olá! Janeiro Branco é uma campanha brasileira que chega à sua 9ª edição em 2022. O lema traz um alerta: o mundo precisa de saúde mental. O primeiro Vitalidade deste ano recebe hoje para um bate-papo a psicóloga Patrícia Spindler. Mestre em Psicologia Social Institucional, Patrícia é professora na Faculdade de Psicologia do INH, psicoterapeuta, psicóloga na Prefeitura de Novo Hamburgo e articulista do jornal NH. E hoje, então, vai falar um pouco mais conosco, né, aqui na TV Câmara, sobre esse tema que está tão falado em janeiro, mas principalmente que tomou uma projeção maior nesses tempos de pandemia desde 2020, né, Paty? Eu tenho aqui uma pesquisa para começar o nosso programa, é do Instituto FBS, que fala que 62% das brasileiras e 43% dos brasileiros afirmam que a saúde emocional piorou ou piorou muito durante a pandemia. E já outra pesquisa da Unicef falando que 22% dos nossos jovens e adolescentes entre 15 e 24 anos se sentem deprimidos ou sem interesse em fazer atividades. Então, com esses dados, como você mensuraria a importância dessa campanha Janeiro Branco e também de se criar uma cultura de saúde mental, não só no Brasil, né, mas mundo afora? Tati, obrigado pelo convite da TV Câmara. Então, é uma temática bastante importante da gente trabalhar, da gente falar nesse momento, né? Claro, eu sempre saliento essa questão de que a gente não pode se manter unicamente nas campanhas, né? Saúde mental é um tema que está aí e que está num momento de bastante crise. Então, o Janeiro Branco, o Janeiro Branco nos ajuda a pensar o quanto que precisamos começar o ano já de cara, incluindo a questão da saúde mental nas nossas atividades, no nosso trabalho, nas políticas de saúde, na prevenção e nas possibilidades de tratamentos, né? Mas não só nesse mês de janeiro, é algo que precisa transversalizar todos os meses, todo ano e todas as temáticas, né? Então, a minha sugestão é que a gente olhe para o Janeiro Branco como algo especial, para não esquecer durante o ano inteiro que a saúde mental precisa estar presente cada vez mais, sempre, né? Como tu disse nesses dados... Pode ficar à vontade para tomar uma Obrigada. aguinha. Obrigada. Esses dados, eles nos impactam bastante porque é uma percentagem bem alta da população, né? A maioria, mais que a maioria da população brasileira. Exatamente. Então, tá aí, né? Os números estão nos mostrando e às vezes até alguns dados são subnotificados, né? Pelo tamanho e pelo quanto a saúde mental ainda é algo que precisa ganhar mais visibilidade. Então, acho que a campanha, um dos pontos importantes da campanha é isso, assim, que as autoridades, que as formas de prevenção estejam sempre em contato com a questão da saúde mental, para que ela ganhe mais visibilidade, para que as pessoas possam entender a diferença, por exemplo, entre uma tristeza e uma depressão, né? Possam entender níveis de ansiedade que fazem diferença para buscar uma ajuda profissional ou não. E aí eu cito esses dois sintomas, ou essas duas doenças, que são os transtornos depressivos e de ansiedade, que tem índices alarmantes, assim, né? E que são comuns também na nossa vida. Então, é um pouco difícil, às vezes, a gente diferenciar quando se está triste e quando se está deprimido, né? Além de toda uma carga histórica, cultural, que é da dificuldade que as pessoas têm em buscar ajuda profissional, né? Parece que ainda se sentem envergonhadas, parece que ainda tem algo que
não é como ir buscar qualquer outro tratamento de saúde, né? Tem uma série de preconceitos associados a isso. Às vezes acham bobagem ou fraqueza procurar um profissional, né? Ou aquela ideia de que, eu dou conta sozinho, eu faço sozinho. E esse é um ponto super importante, assim, que eu trago, que talvez ajude a diferenciar, né? O quanto que, em algumas situações, a gente leva as coisas de um modo solitário, sozinho, ou dando conta com os recursos materiais ou emocionais que se tem, e o quanto que chega num determinado ponto, né, que qual é esse ponto, assim, por exemplo, quando quando as situações começam a trazer muitas consequências na vida, a pessoa vai se sentindo cada vez mais prostrada, a pessoa vai tendo, as coisas vão dando para trás, como a gente diz, na vida. Tem um monte de fatores sociais que fazem com que a vida de uns meses ou de uns anos para cá, com essa questão da pandemia, principalmente, tem dado para trás, como se diz. Mas a gente tem que considerar que a busca de um acompanhamento profissional em saúde mental vai dar uma qualidade onde essa trajetória vai ficar mais amena, mais leve, mais fácil. Então, não tem porquê, em momentos específicos, buscar ajuda. E é como aquela metáfora de, por exemplo, a gente ajudar alguém, dar a mão para alguém se levantar de uma queda, de um tombo, né? Tudo pode ser menos trabalhoso. Isso, falando de saúde mental, faz muita diferença, né? Tudo é como aquele efeito borboleta, assim, onde tudo vai desaguando de uma outra forma na vida prática e emocional quando se tem uma ajuda profissional, né, nesses devidos momentos. Eu não estou dizendo com isso que sempre se precisa ter essa ajuda profissional, né? E que saúde mental se faz só com psicoterapia ou com profissionais da saúde mental. Não, muito pelo contrário. Existem uma série de outras situações na vida que colaboram para a nossa saúde mental. Vou te dar alguns exemplos. A cultura, por exemplo, né? Eu, inclusive, estou fazendo parte de um programa com a Secretaria de Cultura também, com o secretário Ralph e equipe, de um programa que se chama Colorindo Caminhos, que a ideia básica é pensar promoção de saúde mental através da cultura. Para a população, estamos com um projeto piloto ainda acontecendo no Kefas, mas também para isso viemos todo o ano passado pensando saúde mental dos servidores que estão na linha de frente, que são uma parte do público que eu trabalho na prefeitura, né, os próprios servidores, para que esses servidores pudessem então também estar em condições de saúde mental para atender a população. Então, quando a gente trabalha com a possibilidade de se sentir incluído num contexto cultural, né, a gente não se sente tão sozinho. A gente se sente fazendo parte, a gente se sente pertencente a uma comunidade. Quando isso faz sentido para a gente se sente mais acolhido, a gente vive com uma outra possibilidade. É claro que ter trabalho, que ter acesso à moradia e aos direitos, também são fundamentais para a saúde mental. Mas a gente poder pensar que escutar uma boa música, né, olhar um filme que a gente gosta, por exemplo, um cinema nacional para quem curte, né, dançar para quem gosta também, a própria atividade física, tudo isso corrobora muito com a saúde mental. Nesses últimos meses, né, com essa nova variante, as pessoas que já estavam pensando que a pandemia estava chegando ao fim, né, teve uma intensificada muito grande de casos e a vida que parecia que voltaria a um certo normal, né, volta com algumas restrições, né, ou melhor, com várias restrições. Esse vai e vem, assim, essa certa instabilidade né, no cenário, tanto das escolas, que a gente não sabe se volta, o próprio carnaval, que umas cidades vai ter e outra não, uma discussão, as praias, né?
Teve a questão também das festas agora de final de ano, né? Se reunir ou não com os familiares, assistir os fogos ou não. É tudo uma dúvida das pessoas sem certeza em como dever agir. Isso tudo também traz angústia, gera angústia e também pode aumentar os casos assim de ansiedade, de síndrome do pânico, que a gente está ouvindo bastante falar ultimamente. Como eu dizia antes, esses transtornos de ansiedade generalizada, que é a síndrome do pânico e outros, eles têm se potencializado muito, né? Porque é isso, é como se as nossas parcas certezas ruíram, né? Então, a gente não sabe, muitas vezes, como é que a gente vai estar na semana seguinte. Essa falta de planejamento, tem muitas pessoas que planejam assim no mês, planejam a rotina, né? E agora tá difícil fazer uma rotina, estabelecer um planejamento da vida, né? Então tá difícil a gente manter a vida propriamente dita como a gente vinha mantendo até então, né? Claro que nesse período de pandemia, esses 2 anos de pandemia, a gente já mapeou algumas coisas e a gente somos muito adaptáveis, de uma certa forma, né? Mas isso tem custado um preço bastante alto, né? Então, sim, as pessoas estão tendo crises de ansiedade, não estão conseguindo dormir direito, né? Não estão conseguindo se alimentar direito, às vezes se alimentam muito pouco, às vezes se alimentam demais. Fica uma desregulação, né, da saúde física e mental, que não colabora em nada, né? Então, a gente manter alguns hábitos de rotina que nos fazem bem pode fazer muita diferença também. E você percebe no seu dia a dia famílias inteiras adoecendo assim com problemas diversos relacionados à saúde mental, porque cada um dentro da sua realidade, né? Sim. Dentro da sua faixa etária. Sim. Mas como você percebe isso nos lares assim? Sim, é bem fácil perceber, né? Num primeiro momento, a gente percebeu mais na pandemia com os adultos e logo em seguida crianças e adolescentes começaram a trazer suas manifestações também, né? O próprio retorno às aulas que aconteceu durante o ano passado, em diferentes momentos, em diferentes escolas, trouxe muita insegurança, né? Uma vontade de não voltar, que se confundia com, não, mas eu gostaria que pudesse voltar ao normal, né? Mas não dava, não era aquele normal. Então, essa necessidade de se reinventar está nos exigindo muitos recursos emocionais, né? E aí sim, as crianças passaram a dar mais trabalho, entre aspas, para as famílias. Isso também exigiu uma reconfiguração familiar, porque as crianças passaram a não conseguir dormir mais sozinhas, a não conseguir voltar para a escola, a ter crises de ansiedade mais severas, né? A ter os efeitos dos vícios das telas, do excesso das telas, né? Claro, não só as crianças, todas as pessoas, né? São as formas que a gente encontrou para dar conta, para achar solução, né, para algumas situações, mas tem sido um excesso, certamente, né? Isso tem também gerado consequências na saúde física, a gente já está vendo, né, índices sobre isso. Então, as famílias estão precisando muito se acolher, se entender e novamente entender que talvez a gente precise aguardar ainda mais, né? Não só uma possibilidade de retorno, dando ênfase para a vacinação, né? Com certeza as pessoas que estão se vacinando. Agora com o início da vacinação dos pequenos, né? Com o início da vacinação dos pequenos, né? Existe a possibilidade das pessoas se tranquilizarem. Então tende a ansiedade diminuir, né? Mas ainda é algo que a gente está verificando, porque não são todos que estão atendendo às recomendações dos órgãos oficiais, né? Então, isso também nos deixa, também é motivo para deixar uma ansiedade
aumentada, um pânico mais à nossa porta, né? Nessas questões que nós falamos, entram muitas em relação à instabilidade da rotina, como agir, como não agir, de repente perdeu o emprego durante a pandemia, teve que se readaptar, né? O fato do isolamento, que foi mais presente durante 2020, né? Mas também tem a questão de pessoas que perderam familiares, né? Perderam o marido, a esposa, pais, né? Então, nessa situação, ainda a questão da saúde mental deve ser levada mais a sério? Certamente. Os lutos, né? Tem um luto real da perda, né? Das pessoas próximas, né? E mesmo quem não perdeu alguém da família, né, não está sendo poupada de viver esse luto, né? Como se fosse um luto coletivo, assim, muitas pessoas. Exatamente, né? Porque não tem quem não conheça alguém que tenha falecido de Covid, né? E essa dor, enquanto nação, enquanto humanidade, né, do quanto que a gente não vinha conseguindo dar conta e agora estamos tentando achar as saídas, assim. Então, isso fez com que as nossas certezas ruíssem, assim, né, como se o chão fosse abalado, assim. Então, quando, por exemplo, uma criança diz assim, eu não quero ir para a escola, ou eu não quero ir fazer uma atividade na rua, o quanto tem de alguma dificuldade, de uma resistência dela ali, mas o quanto tem de uma consciência real do que se viveu, do que você está se vivendo ainda, né? Então, e as crianças mais ainda foram vendo os pais, os avós se vacinarem e elas não se vacinando. Então, agora está chegando a vez delas, né? Então, acho que isso vai fazer uma diferença também, com a ideia de, se for possível, retornar às aulas, no presencial, as crianças estarem vacinadas, né? Acho que já nos deixa todos mais seguros e todas essas situações, ou qualquer situação, reverte na saúde mental, tanto individual quanto coletiva. Você falou também sobre a nossa capacidade de se adaptar, né? Em relação a isso, as pessoas que têm uma inteligência emocional mais desenvolvida, não sei se desenvolvida é a expressão certa, até gostaria que você falasse um pouquinho mais do que é essa inteligência emocional e por que algumas pessoas conseguem levar os problemas, as questões, né, do dia a dia de uma forma mais leve, mais tranquila, e para outras é tão mais dolorido, né, e mais sofrido. Aí temos fatores de todas as ordens, né? Fatores genéticos, fatores do quanto que a pessoa é trabalhada, digamos assim, né? Fatores que têm a ver com amadurecimento, né? Mesmo nas diferentes idades. A gente não está falando de um amadurecimento só de um adulto ou de um idoso, mas sim também de uma criança, né? Então, em geral, a gente pode pensar assim, que quanto mais a gente consegue expressar os nossos sentimentos, as nossas dores, melhor a gente consegue lidar com eles, a gente consegue entender eles e lidar com eles, né? Porque nós somos seres sociais, então eu não vivo isolada. Por mais que eu pensar comigo mesma, eu refletir, me ajuda a me entender, vai ser eu aqui, conversando contigo, com uma amiga, com um colega de trabalho, com algum familiar, vendo um filme, lendo um livro, aquilo vai me ajudar a fazer conexões para que as coisas façam mais sentido para mim ou para que eu tenha novos insights e entenda melhor as coisas. E quando eu digo entender, não é só na perspectiva, então, da inteligência racional, mas sim dessa inteligência emocional, que é o quanto que eu consigo me adaptar melhor à minha vida. E quando eu digo adaptar, também não é uma adaptação necessariamente sem crítica, né? É uma adaptação sem critérios, né? Não, às vezes até eu poder dizer assim, não, isso aqui eu não concordo, isso eu não quero me adaptar, isso aqui eu quero ficar de fora, também pode ser um sinal de saúde mental. Mas isso não significa que não é uma outra forma de adaptação, né?
eu recuso isto e procuro este caminho que para mim faz mais sentido. Então, o quanto que também é preciso respeitar as peculiaridades, as singularidades de cada um, né? Ainda que o mundo, a vida, nos exija uma adaptação, né? Por exemplo, essa de conseguir sair de casa para trabalhar, seja lá com que for como for esse trabalho, né? Ao menos para as pessoas, né? Para os adultos, enfim, que trabalham, né? Patrícia, no início do programa a gente falou sobre algumas questões como saber diferenciar uma tristeza de uma depressão, né? Uma ansiedade, de uma crise de ansiedade, uma ansiedade por alguma razão específica, por exemplo, assim, e alguma coisa mais continuada, né? Que dica você poderia dar? Porque às vezes as pessoas sentem, meu corpo não está reagindo normal. O que é isso que eu estou sentindo? Como eu posso me ajudar nesse momento, né, no meio de uma crise, assim, por exemplo, de ansiedade, sim, ou uma crise de choro, ou o próprio familiar que presencia isso, um colega de trabalho, como trazer ajuda também? Sim, isso é bastante importante, né? Como eu dizia, a tristeza e a ansiedade, elas são reações normais nossas, né? Quando a gente sente ansiedade é porque algo pode nos acontecer. É um sinal que pode mandar a gente fazer aquele velho instinto de luta ou fuga, né? Ou eu vou fugir ou eu vou lutar com aquilo, vou me deparar com aquela situação. Então eu preciso estar num estado de alerta. Então isso não é necessariamente ruim. E nem a gente vai eliminar, nem é a proposta, enquanto profissional, por exemplo, de saúde mental, de que isso seja eliminado. Não, muitas vezes a ansiedade nos faz ter gana para ir em busca de algo, para fazer acontecer, né? A tristeza, da mesma forma. Quando a gente perde alguém, quando a gente vive um luto, é muito necessário que a gente fique triste, né? Como mostra tão bem o filme das emoções, né? Da Disney, o que seria da tristeza se não houvesse alegria, né? Ou o que haveria da alegria se não houvesse a tristeza. Então a gente precisa sentir essas tristezas e entender que a gente não vive sempre alegre. O que acontece é quando essas reações, elas ficam predominando por um tempo, que aí é um pouco o tempo de cada um, mas no caso de um luto, a gente avalia como algo, um período normal de aproximadamente 1 ano, né? O que eu falo luto? Quando existe uma perda real, né? Mas também pode, uma perda real, não só o falecimento de alguém, mas, por exemplo, a perda de um trabalho, o término de um relacionamento, né? Uma mudança mais real, mais concreta na vida, né? Na vida de uma criança também. Uma mudança de escola pode ser um luto, né? Quando não tem algo que a gente consegue identificar como concreto, né? Pode existir essa tristeza? Pode ser um luto interno, mas aí a gente precisa começar a observar se essas reações, elas estão acontecendo com mais frequência, né? Elas impedem com que a pessoa consiga, de uma certa forma, se recuperar minimamente para tocar a sua vida, né? Acordar, ir para o trabalho, fazer suas atividades, providenciar sua alimentação, ir para casa, tomar seu banho, ter hábitos de cuidado de si, né? Quando isso começa a ser dificultado, bom, aí já é sugerido que se busque uma ajuda para fazer uma avaliação, um profissional de saúde para verificar qual é a situação, né? Como a maioria da nossa população depende do Sistema Único de Saúde, você que também trabalha, né, na área pública, como você avalia assim,
a preparação desses profissionais, né, para identificar e para ajudar, e do próprio sistema como um todo na área da saúde mental. Não só aqui no município, né, mas no Brasil todo. Sim. Vou te dizer assim, o que eu tenho condições de avaliar, tá? Eu não trabalho diretamente com saúde pública, mas assim, do que eu consigo acompanhar das colegas ou das minhas leituras e da minha prática, inclusive no consultório privado, é que assim, estamos avançando, né? Acho que a saúde mental pública, ela tem dado passos importantíssimos, né? Principalmente depois da lei antimanicomial, assim, de poder pensar toda a estrutura que foi gerada para dar conta disso, né? Acho que aqui no município a gente tem avançado bastante, inclusive agora, antes do final do ano, foi inaugurado mais um CAPS, né? O CAPS AD, se eu não me engano. E vejo assim, os profissionais seríssimos, de muita qualidade, à frente desses serviços, né? É claro que quando a gente vai querer dar mais conta, querer atender toda uma demanda de saúde mental, isso precisa se ampliar sempre mais. Não só os serviços, como as equipes, né? A gente precisa ter equipes com mais condições de trabalhar para dar conta das demandas da população, né? Mas eu acho que a gente tem bons recursos, né? Temos o ambulatório de saúde mental no município, temos os CAPs, né? Uma série de serviços para atender a população. Voltando um pouquinho à temática do Janeiro Branco, eu estava lendo um artigo seu no jornal, né? NH, e você fala de toda a questão que vem por trás da expressão Janeiro Branco, né? Então, gostaria que você contextualizasse um pouquinho para que os nossos telespectadores também pudessem entender as críticas que se faz, não a campanha, né? Mas a sua nomenclatura. É isso, na verdade, a gente vem precisando problematizar e dar conta de toda uma questão racial, de classe, de gênero, né? Que não pode estar alheia à nossa prática e às nossas discussões, né? Essas questões na área da saúde mental, elas ainda, no meu ponto de vista, estão aquém do que deveriam estar, né? Então, é feito uma crítica, né, por alguns profissionais sobre essa ideia do Janeiro Branco como uma ideia de uma política eugenista de saúde mental, né? Uma ideia de que a saúde mental fosse algo elitizado e que tivesse também com os brancos, né? Já que tanto tem se problematizado e tanto tem podido dar visibilidade para um racismo que é real e que é muito grave, né? Então, e também acaba desconsiderando, de uma certa forma, pessoas, pensadores e profissionais da saúde, negros e negras, que foram fundamentais nesse processo de desinstitucionalização da loucura, né, em especial. Então, acho que é preciso que a gente possa aderir à campanha, possa trazer a campanha para as discussões, mas sem esquecer, né, de que essa ideia de que uma saúde mental, ela também é uma ideia assim de um super equilíbrio, onde todas as coisas funcionam bem, quase como uma ideia asséptica de saúde, assim, né? Onde tudo está muito no seu devido lugar. Não, a gente tem que pensar a saúde mental não como um equilíbrio único e talvez até fazendo uma certa crítica ao conceito da OMS de saúde, que é um estado de bem-estar, né? Porque a nossa saúde mental, ela passa por modulações. Então, a gente não vai ter sempre esse estado de bem-estar, mas a gente pode acolher os momentos que a gente não está muito bem e os que a gente está melhor. E nessa variação, a gente poder recorrer a ferramentas, a instrumentos, a possibilidades de atendimento, ou quando a gente tem dúvida,
se isso está normal, se isso não está, se isso está bem, se isso não está. Então, um pouco essa ideia de um cuidado e de um cuidado de que saúde mental também não se faz só com práticas médicas, né? De que a saúde mental vai muito além da medicina, né? Também remédios que são importantes também, né, em determinados casos. Mas também muito além da psicologia, como eu falava antes, né? Ao autocuidado, o quanto que a gente consegue viver a cultura do nosso local, das nossas origens, da nossa história ou do lugar que a gente vive, faz muita diferença para a saúde mental. Estamos chegando ao final do nosso programa, né? Então, gostaria que deixasse um recado para quem está nos assistindo aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, também pelo nosso canal do YouTube, e trouxesse mais alguma informação que de repente a gente tenha deixado de abordar ou, se quiser, refrisar, né, a sua importância em relação a essa construção, né, da cultura da saúde mental e da importância de se falar e de se prestar atenção nisso durante todo o ano e não só no mês de janeiro, né? Exato. Enfim, a campanha Janeiro Branco tem um site na internet que é muito fácil de achar e tem vários materiais interessantes, legais, inclusive para poder usar nas empresas, nas instituições, nos locais de trabalho, né? Claro que quando isso é feito por um profissional da saúde ou um profissional da saúde mental, isso é ainda melhor potencializado, né? Mas eu acho que essa é a ideia, assim, da gente poder incluir a saúde mental, inclusive agora no final do ano também a nova classificação das doenças de saúde mental, né? O CID, a síndrome de burnout foi revista, né? Então, aquele esgotamento, estresse do trabalho passa a ser considerado uma doença do trabalho também, né? Então, as empresas e as organizações de trabalho vão precisar verificar essa situação. Então, isso é um dos principais dados para a gente pensar saúde mental durante todo o ano, né? E pensar saúde mental não somente como responsabilização do indivíduo, mas das relações do meio onde ele se encontra. Então, a organização de trabalho, ela está totalmente responsável pela forma como o indivíduo se sente, né? Então, isso é algo que as empresas, as relações de trabalho vão precisar passar concretamente a se preocupar mais. Então, a minha mensagem seria um pouco essa, assim, que as pessoas conversem mais sobre saúde mental, se orientem mais, busquem informações, busquem profissionais para não só para possíveis tratamentos, mas para esclarecimento sobre essas questões de saúde mental, tanto do sujeito, do indivíduo, quanto das relações sociais, dos coletivos e das organizações. Acho que se a gente estiver mais aberto a essa temática e passar a conhecer ela mais e passar a navegar nela mais, com certeza a gente vai ter condições de fazer melhores avaliações e, quem sabe, propor novas práticas nos ambientes de trabalho, nas organizações das famílias, das escolas e, por que não, na busca de um bom acompanhamento profissional na área de saúde mental, para que não seja só naquele momento de uma crise, né? Por que não, para passar a ser um acompanhamento na vida, para uma qualidade de vida. Acho que seria isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade, Paty. Nosso primeiro Vitalidade de 2022, em 2022, ano em que o nosso programa completa 10 anos no ar. Parabéns e que seja um ano cheio de saúde, cheio de vitalidade. Já esperamos muito. Chegamos ao fim, então, do primeiro Vitalidade de 2022. A campanha Janeiro Branco, o mundo precisa de saúde mental, foi o tema desta edição. A conversa foi com a psicóloga Patrícia Splinder, mestre em Psicologia Social Institucional. Patrícia é professora da Faculdade de Psicologia do INH, psicoterapeuta, psicóloga na Prefeitura aqui de Novo Hamburgo e também articulista do jornal NH. O Vitalidade vai ser reprisado pela TV Câmara e também está disponível no nosso canal do YouTube. Obrigada pela sua
companhia e, como disse a Patrícia, vitalidade para todo mundo.